Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Mais uma vez, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E desta feita, gostaríamos de comentar uma breve crônica, um breve artigo do Espírito Emmanuel, pela psicografia do seu médium Chico Xavier, no rumo do amanhã, em seu livro, que foi psicografado pelo médium, Palavras de Vida Eterna. E ele coloca aqui no subtítulo uma frase, uma passagem do Evangelho de Jesus, registrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus de Nazaré. Foi um questionamento que ele fez. Pois que de que vale ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua própria alma? Mas para o materialista, para sobretudo o ateu, essa passagem do Evangelho, e sobretudo para os que são muito ambiciosos e muito apegados ainda aos bens materiais, aos tesouros da terra, às grandes fortunas, aos tesouros dos poderes materiais, essa frase é apenas uma utopia. E até que questionam, talvez tenha sido do Cristo e talvez nem tenha sido do Cristo. Eles não consideram, mas na verdade, lá no Livro dos Espíritos, confirma essa frase de Jesus. E os Espíritos acrescentam: todo aquele espírito reencarnado que aqui na Terra ganha como homem, perde como espírito. Quer dizer, triunfa aqui na Terra nos bens materiais, nos bens de fortuna, triunfam ou são vencedores aqui no mundo, nos cargos, nas grandezas aqui da matéria, enganados pelo próprio mundo, iludidos pelo próprio mundo material, ganha tudo, é vitorioso, mas perde em progresso espiritual, perde em espírito, porque quem ganha aqui como homem, perde como espírito. É a resposta dos espíritos a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. E o Espírito Emmanuel, desdobrando mais essa questão dos tesouros materiais, de nos prendermos aqui na Terra aos bens de fortuna, aos bens materiais de uma forma bem geral, ele faz esse comentário que vale a pena para a nossa reflexão. E ele então diz, apagamos aqui algumas propagandas que só fazem atrapalhar o nosso trabalho. E é uma atrás da outra. Mas vamos ter paciência. E ele diz: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra, pela desencarnação, criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Apagamos aqui. E ele continua: estendem os braços para o ouro, os tesouros materiais que amontoaram na terra. Contudo, esse ouro, esses poderes, essas grandezas que constituem, de uma forma geral,
os tesouros aqui da terra, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu, o túmulo, em que se lhes guardam as cinzas, fazendo lá mausoléus suntuosos, luxuosos, manifestando manifestando, como ele diz aqui, a suntuosidade e as vaidades dos seus familiares. E ele diz: alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal, a grandeza social daquele indivíduo, de que se viram objeto apenas, lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio, que são espíritos agora. E quando se lembra da encarnação aqui da Terra, e às vezes bem recente, e da grandeza do seu nome aqui na Terra, se arrepende daquilo tudo diante da nova realidade da vida espiritual, onde os grandes serão os pequenos. E os que foram pequenos aqui, humildes, simples, serão os grandes no mundo espiritual. E os que foram grandes aqui serão os mendigos no mundo espiritual, porque depois da morte tudo muda. As grandezas se tornam pequenez, e as pequenez humilde aqui da terra, simples, engrandece no mundo espiritual. É o que diz o ensino do Espiritismo, recordando o que ensinou Jesus. E continua o Espírito. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, esses espíritos que foram grandes na terra, sim, em verdade, passaram no mundo material em carros de luxo, de grandeza, de triunfos na política, na fortuna, na ciência, às vezes na religião fanática, no poder de uma forma geral. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, com o seu egoísmo, com a sua vaidade, com o seu apego aos bens materiais e às grandezas do mundo, no culto ao egoísmo e ao orgulho, no culto à intemperança e às vaidades que lhes devastaram a vida material. E despertaram no mundo espiritual, além da morte, sem recorrer-lhe à renovadora luz. E o Espírito encerra aqui a sua grande mensagem. Recorda os que padecem na derrota de si mesmo. A mensagem é para nós, é diretamente para nós, que ainda estamos aqui na matéria. Recorda os que padecem na derrota de si mesmo, na miséria de si mesmo, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enquanto é tempo, a mensagem é para nós. Procura tu, procura você, hoje, aqui e agora, enquanto estás na matéria. Procura enriquecer o próprio espírito com os tesouros espirituais, com os tesouros das virtudes, com os tesouros da sabedoria, para o amanhã do mundo dos espíritos, depois da morte. Amanhã este que inevitavelmente te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, Jesus, o mestre da Galileia,
Nada vale reter, guardar, segurar por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando as trevas por dentro da alma, por dentro do coração. Exatamente encerrou a mensagem o Espírito Emmanuel, trazendo essa mensagem para nós. E esta mensagem nos faz recordar as demais passagens do Evangelho de Jesus, quando ele diz: não junteis tesouros na terra, que a traça vai roer e que a ferrugem vai consumir. Junteis antes de tudo os tesouros espirituais, os tesouros da alma, porque são justamente esses tesouros, segundo Jesus, que nós levaremos depois para o túmulo. Depois da morte estaremos com esse tesouro das virtudes, da instrução, da cultura, da sabedoria, tudo isso com humildade, com simplicidade, são esses os tesouros da nossa alma que levaremos para o mundo espiritual, e os materiais ficarão todos aqui. Isso nos mostra que nós não possuímos nada, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, que Ele nos faz concessões, mas depois teremos que prestar contas a Deus, porque nada aqui nos pertence. O planeta não é nosso, o planeta é de Deus. O que nós temos foi de alguém no passado e será de outro alguém no futuro, mostrando que nós não somos donos de nada. O que nós possuímos são justamente as virtudes, os tesouros dos conhecimentos, das virtudes, da cultura, da instrução e da sabedoria. Isto nos pertence e devemos reter na alma, porque é o que nós levaremos para o mundo dos espíritos, depois da morte. E assim, nossos prezados companheiros, amigos e irmãos de estudo no Espiritismo, terminamos o nosso programa Encontro com o Espiritismo. E aproveitamos a oportunidade e voltamos a sugerir às criaturas que têm problemas espirituais, obsessão, influência dos maus espíritos, influência de espíritos doentes, que se afinizam com vocês, com essas criaturas, que procurem a terapia do Espiritismo. Mas antes de tudo, de procurar a terapia do Espiritismo, procurem autovigiar-se. E qual é o vício, qual é o mal que está lhe gerando as obsessões? Quais os vícios que estão gerando a sua depressão, os seus distúrbios emocionais, as suas perturbações, as suas doenças nervosas? Quais são os vícios que ocultamente nós estamos cultivando? Quais são esses vícios? Antes de tudo, devemos cortar esses vícios, eliminar esses vícios, porque eles são os atrativos, ou seja, eles são as feridas morais que estão atraindo essas moscas, que são os espíritos viciados e viciosos, que estão gerando esses tipos de problemas espirituais que se chama obsessão ou doença nervosa. E procuremos o Espiritismo, assistir reuniões espíritas, ler o Evangelho segundo o Espiritismo na hora da dormida e fazermos uma lavagem espiritual, uma lavagem na mente, para retirar esse lixo, que são vícios que nós estamos ainda alimentando e provocando e gerando esses tipos de obsessão, atraindo para junto de nós espíritos viciados e viciosos que estão gerando essas obsessões. Muita paz para todos e até o novo programa, se Deus assim o permitir. Encontro com o Espiritismo.
Boa noite e muita paz.